Imagina andar de skate no GTA San Andreas. Ou então, quando você vai mais na região ali cheio de florestas, encontrar vários animais diferentes, cavalo, raposa ou coisas desse tipo. Seria sensacional, não é verdade? Porém, isso não aconteceu, mas isso estava programado na versão beta do jogo. Foi pensado e quase chegou na versão final. E a gente sabe, GTA San Andreas é um clássico com muito conteúdo, um jogo de mundo aberto extremamente vivo, mas que ficou muitas coisas de fora. E é exatamente o que eu quero mostrar pra vocês hoje, a versão beta desse nosso queridinho aqui do PlayStation 2. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, sabe quando você atropela ou bate em alguém no San Andreas e logo em seguida aparece aqueles paramédicos doidões pra tentar salvar a pessoa, né? Porque a gente sabe como esses caras são burros e na maioria das vezes o que eles fazem? Matam mais gente atropelada do que salvam com os cuidados médicos. Mas na versão beta do game ainda existia um outro tipo de NPC que também aparecia nesses momentos, que eram os repórteres. Na vida real é muito comum a gente ver isso, já que sempre que acontece algum trágico acidente, a imprensa aparece para cobrir o caso. E nesse GTA em específico, era para acontecer algo parecido, com os carros de emissoras de TV e jornais chegando ali para tentar tirar uma matéria do acidente, que na maioria das vezes era a gente que causava, né? Imagina que da hora você lá, sei lá, atropelou alguém, aconteceu um assalto, matou alguém ali por acidente, além dos paramédicos que demoram um pouquinho para chegar, chega primeiro a imprensa, um monte de gente ali com câmera, microfone na rua e tal. Seria interessante, não é verdade? Infelizmente, essa feature acabou não indo para a versão final, e o motivo disso pode ser tanto pelas limitações do console na época, quanto pela inteligência artificial incrivelmente burra desses veículos autônomos que a gente sabe, né? Pensa só as ambulâncias já fazem essa bagunça absurda, e imagina mais veículos de jornalistas usando esse mesmo sistema. Ia ser uma zona completa, mas ia ser interessante, vai? Outra coisa que também é bem comum na vida real e foi planejado pro jogo seria os carinhas que arrumam os postes. Sabe quando algum carro maluco bate em um poste perto da sua casa e a rua inteira fica sem energia ou internet e os vizinhos saem tudo na hora pra ver a fofoca que aconteceu ali, pra saber como é que tá e tal. Junta aquele montão de gente só pra ver um poste ser trocado, né? Também, quando você não tem internet nem energia, não tem mais o que fazer. Você chega em casa, pô, tem que colocar o celular pra carregar. Ah, é, mas tá sem energia. Aí cagou tudo. Pois é, os heróis que consertam essa bagunça e restauram esses serviços essenciais originalmente deveriam estar dentro do game também. Infelizmente, eles não pilotavam o clássico Uno de escada, né? Se bem que não... Como é que os caras vão carregar um poste com Uno, né? Na verdade, a galera da internet que ia de Uno com escada, né? Saudades, inclusive. Melhor carro de todos os tempos. Mas, enfim. Infelizmente, isso não acontece. A gente pode derrubar alguns postes ali, quebrar algumas coisinhas, semáforo, e não aparece ninguém pra arrumar. No máximo, quando você atualizar o jogo lá, desligar o videogame e ligar de novo, vai estar tudo bonitinho, né? Provavelmente, não tem como a gente afirmar isso, porque eu não conheço os desenvolvedores, mas a gente pode supor que esse extra provavelmente foi cortado para liberar espaço no game, já que originalmente deveria sair em 2 CDs ao invés de um, que era uma coisa bem comum de se acontecer ali no PlayStation 1, principalmente com os RPGs, né, que os filminhos, as cutscenes ocupavam muito espaço no CD, e aí no PlayStation 2 tinha 4 GB de tamanho ali nos DVDs normalmente, ou tinha uns DVD um pouco maior. Eu lembro que o God of War 2 também, tanto que quando lançou a versão piratinha, vinha 2 CD, né, 2 DVD pra gente. Era doideira, mas loucura pensar, né, o quanto de conteúdo não foi removido do GTA San Andreas por causa dessa ideia de não, vamos deixar tudo em um DVD só mesmo. Isso é uma pena, né, porque o jogo poderia ser muito mais completo do que já é. Que desgraça, misericórdia! Uma das coisas mais legais e engraçadas do GTA San Andreas é a liberdade que a gente tem pra modificar o CJ à nossa própria vontade. A gente pode comprar roupas, fazer tatuagens e até mudar de penteado. Mas sem dúvida, o mais doido é você poder mudar o tipo físico do CJ de acordo com os seus hábitos. Se você é um cara mais fitness e gosta de malhar o CJ na academia, com o tempo o bicho vai ficando blindado ali com as aulas do Renato Cariano e se rendendo também ao suco. E no final ele fica um monstro absurdo ali, tá ligado? O cara fica bombadão. E o meu veredito, Deus me perdoe, fake news!
ready! Mas se você for mais relaxado e encher o bucho do coitado de cheeseburger dia e noite, em pouco tempo o personagem fica gordão e seus níveis de saúde e velocidade caem lá pra baixo. É tenebroso você jogar com o CJ ali gordão e tentar correr pra fazer as missões, mano. Nossa, dificulta demais. Se você quer deixar esse jogo difícil, é só fazer isso, tá? Só que assim, tudo isso vocês já sabem, né? A curiosidade aqui é que na versão beta do jogo existiam lojas de donuts, onde você poderia entrar e comer rosquinhas à vontade naquele maior estilo policial americano. A gente já tem as pizzarias, né, hamburguerias ali, e ia ter mais um restaurantezinho com donuts, né, pra gente poder comer. Então imagina só a loucura que seria poder encher o CJ ali de donuts até ele passar mal. Tudo bem que isso não agrega, né, muita coisa assim pra história do jogo, nem nada, mas eu não consigo não ficar curioso de ver o protagonista do jogo ter uma overdose de rosquinha e parar no hospital. Venderia minha alma por uma rosquinha. Mas não foram só esses detalhes menores que ficaram de fora da versão beta do game não, tá? Isso porque mapas inteiros foram modificados entre essas versões. E um bom exemplo disso é o mapa de San Fierro, que era muito mais detalhado na beta e que recebeu várias simplificações na versão lançada do jogo. Vasculhando os detalhes da autoescola de San Fierro, alguns malucos extremamente observadores perceberam que o mapa que existe na autoescola é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. E isso acontece porque ele é um resquício do beta que acabou passando despercebido pra versão final do jogo. Quando você olha, você fica pensando, pô, o que poderia ter aqui que ficou de fora que a gente não faz a menor ideia, né? Pois é, aquela cidade já é legal pra caramba, é diferente, adorava fazer a missão de táxi lá, adorava assim, né? Era divertido, mas o que ficou de fora ali que poderia enriquecer ainda mais a gameplay, né? E a gente pode notar que nesse mapa, a região de San Fierro tem muito menos docas e muitos parques a mais. Só que o detalhe que chama mais atenção é uma pequena ilha isolada que fica na baía de San Fierro e que dava indícios de que poderia ser inspirada na prisão de Alcatraz, aquela bem famosa dos Estados Unidos. Isso nos dá algumas dicas aqui do que pode ter passado pela cabeça deles a ideia de fazer alguma missão de fuga ou invasão de prisão simulando ali aquelas fugas famosas que acontecem por lá. Mas né, a gente só vai ficar aqui no campo da especulação. Se você tiver alguma teoria, alguma coisa melhor do que isso, deixa nos comentários pra gente imaginar aqui. Beleza. Querendo ou não, uma das partes mais divertidas do GTA San Andreas é fazer um monte de código, liberar todas as armas e sair por aí tocando terror em todo lado. Mas o que pouca gente sabe é que nesse quesito o game era pra ser ainda mais variado, contando com muitas armas insanas que foram simplesmente excluídas da versão final do jogo, né? Entre elas, a gente pode citar aqui o rifle M16, que era pra ser exclusivo do exército, a submetralhadora Mac-10, que aparece em GTA Vice City, e as minas terrestres, que você poderia usar pra criar armadilhas para os inimigos. Todas elas eram muito legais e acrescentar bastante no game também, mas nenhuma era tão absurda quanto o famoso skate. Uma arma branca insana que te permitiria sair por aí sentando o skate na fuça de todo mundo. Não só isso, né? Imagina que louco seria você poder andar no skate também. Aqui ele tá como arma, mas seria muito interessante poder andar de skate, fazer umas manobras aí, é doideira, né? E agora pega seu skate ali quando a polícia tá correndo atrás de você e dá uma cacetada na polícia, pegar 5 estrelas ali ao som de Charlie Brown Jr. Ia ser perfeito. Skate, pode acreditar, então, skate. Eu vou fazer do skate que ela não vai skatear. Mas não foram só itens e animações que foram cortados do jogo não, tá? Infelizmente, a galera da Rockstar chegou a cortar missões inteiras do jogo no meio da produção, e algumas delas eram simplesmente espetaculares. Um bom exemplo disso é a missão Impounded, onde o carro do CJ era apreendido pela polícia e ele tinha que invadir o quartel dos caras pra pegar o seu carrinho de volta. Se você for pensar, parecia ser uma missão bem maneira, né? E que ainda terminava com uma perseguição frenética de carros, mas assim como quase tudo nesse vídeo, essa missão não sobreviveu ao beta do game e a gente só conhece a sua existência por resquícios do código que sobraram no jogo. Então, muitas coisas a gente sabe aqui porque tá nos arquivos do game, foram deixados resquícios, pedaços, imagens resgatadas e tal, ou entrevistas antigas, acessos aos betas também, coisas desse tipo, entendeu? Outra missão que parecia ser bem legal e que foi excluída do game foi a The Truth It's Out There, que era uma missão onde aquele velho doidão chamado de The Truth era perseguido pela polícia por ficar bisbilhotando a área 69 e sobrava pra quem? Pro CJ salvar o pobre coitado. Muito obrigado, muito obrigado.
Pra finalizar, a gente sabe que hoje em dia a Rockstar é insano no quesito criar um mundo vivo e imersivo, né? Red Dead Redemption é um bom exemplo disso, o mapa dele é insano, cheio de animais silvestres por todos os lados, que podem tanto te caçar quanto serem caçados. É um jogo simplesmente maravilhoso, no quesito aqui técnico e também de gameplay. Mas o que é mais legal é que desde o GTA San Andreas, a Rockstar já tinha a ambição de povoar os mapas mais afastados do jogo, com pequenos animais silvestres, o que deveria deixar aqueles longos espaços vazios do mapa mais interessantes e vivos. Imagina quando você estivesse lá naquela época procurando o pé grande na escuridão e de repente escuta um barulho muito bizarro vindo do mato ali e na verdade era só um cervo ou uma raposa, um esquilinho. Pô, ia dar um cagaço tremendo, mas ia deixar o jogo bem mais rico, não é verdade? Eles inclusive, rapaziada, chegaram a testar esses animais na beta do game, tá? Mas por algum motivo de hardware ou de tamanho de arquivo, a gente não tem como saber realmente aqui, foi cortado do jogo final e hoje em dia a gente só tem resquícios de códigos que demonstram essa função tão interessante ou mods feitos pela comunidade também, né? Vários dessas paradas que a gente sabe que existiam na beta do game foram recriados por modders na versão de PC pra gente poder aproveitar e saber como seria isso, né? Que é interessante e deixa o jogo mais vivo e completo também. Mas e aí, qual dessas coisas que vocês viram aqui hoje que você acha que deveria ter entrado na versão final, que seria interessante e talvez mudaria muito da nossa concepção que a gente tem hoje de GTA San Andreas? Comenta aí embaixo. Se você sabe de alguma outra coisa que ficou de fora e eu não comentei aqui, eu vou adorar saber também, tá? Porque GTA San Andreas é impossível a gente saber de tudo, todo ano tem novidade, tem coisa sendo descobrida e é a maior doideira. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se no canal e aqui do lado eu vou deixar pra vocês 7 fatos desconhecidos sobre o CJ que você vê poucas pessoas comentando por aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.